Deputado, agora há pouco o senhor citou para a gente o versículo bíblico que fala que o homem tem a prevalência sobre a mulher na estrutura familiar. O senhor recentemente votou contra aquele projeto de lei que equipara o salário de homens e mulheres quando eles exercem a mesma função. O senhor se embasou nesse versículo bíblico? Qual que foi a motivação do senhor para votar dessa forma? Claro que não, Carolina. Eu sou a favor da igualdade de salário entre homens e mulheres. Isso é previsto na consolidação das leis trabalhistas já há muito tempo. O que veio o novo projeto prever? Então, primeiro, saiu uma fake news dizendo que eu teria votado contra supostamente a equiparação salarial, porque eu teria uma visão de discriminação entre homem e mulher. As duas coisas são mentira. Em primeiro lugar, esse projeto ele não tratava de equiparação de lei salarial, isso já estava previsto na CLT. O que esse projeto tratava era de trazer punições muito graves a empregadores que pudessem ter uma diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função. Ou seja, agora, na isso prática, ele trazia uma possibilidade de fiscalização e punições gravosas. O efeito disso é gerar um grande risco trabalhista, um grande risco jurídico e poderia ter um efeito rebote de não contratação de mulheres por conta desse risco que geraria jurídico. Essa foi a minha preocupação. Foi uma queda de emprego das mulheres. E quem votou contra lá tinha a mesma preocupação. Se você olhar as notas técnicas produzidas por Partido Novo, por vários outros partidos, pela Rosângela Moro, que fez a campanha em cima de defesa dos direitos das mulheres, a nossa preocupação era com o efeito rebote. Era que você tivesse uma diminuição da contratação das mulheres por um risco maior que seria trazido. E isso em nenhum momento foi trazido estudos demonstrativos de que isso não aconteceria. Desculpa, então, deputado, é a mesma coisa de falar que licença maternidade diminui a contratação de mulher e por isso mulher não pode ser contratada? Assim, porque é um custo mesmo para o empregador, né? É um custo, mas na minha perspectiva pessoal, a gente tem que honrar esse custo. Recentemente, uma pessoa contratada no âmbito do meu gabinete chegou para mim dizendo que estava grávida e dizendo, olha, se precisar eu me afasto, eu saio. Eu falei, de modo nenhum, a gente vai honrar todo o teu período de gestação. Isso por uma questão de princípio. E mais, você sabia que eu tenho mais mulheres contratadas no meu gabinete do que homens? Isso, se você olhar, isso supera até, vamos colocar aí, um governo que defende a igualdade entre homens e mulheres, tem aí 34% de mulheres em posições chaves, o Lula, isso que é a bandeira dele, e no nosso gabinete a gente tem aí até mais mulheres do que homens. Mais uma vez, eu sou a favor da equiparação salarial, mas existia um risco de rebote, ou seja, o interesse que a gente queria preservar e proteger poderia vir a ser prejudicado por aquela regra. Se isso acontecer ou não, a gente vai ver agora na realidade. Agora, qual é o meu interesse? Mas por que honrar a questão da licença maternidade e não honrar a questão da equiparação salarial? Só porque... Não, você tem que honrar a equiparação salarial. Você tem que ter. Isso está previsto na CLT. Mais uma vez, isso já está na lei. Então, o senhor votou contra as convicções do senhor? Não, de modo nenhum. Já está na lei a previsão de que salários de homens e mulheres têm que ser iguais. O que a lei trouxe foram punições pesadas para quando houvesse discussões trabalhistas. Então, digamos que uma mulher vai discutir, não, a minha função é parecida, então eu quero ganhar a mesma coisa que uma outra pessoa que tem uma função um pouco diferente, e isso gera um risco trabalhista, um ônus para o empregador, com pesadas multas. Isso poderia gerar, de novo, um efeito rebote de uma diminuição da contratação das mulheres. Aliás, uma medida importante para que a gente pudesse ter uma igualdade maior entre homens e mulheres no mercado de trabalho seria você ter uma equiparação da licença gestante da mulher com a licença gestante dos homens. Porque muitas pessoas não vão agir como a gente age, como eu agi com a minha funcionária, dizendo, não, a gente vai honrar completamente, e muitas pessoas vão dizer, olha, se tem o risco de eu perder o tempo de trabalho dela aqui, então eu vou contratar menos mulheres do que homens, o que é inadequado. O que a gente busca? A gente busca igualdade entre homens e mulheres, igualdade salarial, igualdade de oportunidades. É isso que a gente precisa buscar, isso que a gente vai defender, e mais do que defender com palavras, eu defendo com ações como eu defendi no meu gabinete. Conrado.